pesquisar em saúde é de suma importância. E nós temos na Universidade Paranaense um leque de possibilidades na área de pesquisa. Dentro da área de ciências da saúde, vários são os projetos desenvolvidos para pesquisar e para inserir acadêmicos nessas pesquisas. Nós vamos falar hoje de um projeto de pesquisa que é coordenado pelo professor André Estevam Jacques, que é doutor na área de enfermagem e trabalha junto com acadêmicos de enfermagem e de psicologia na importância da pesquisa referente ao bebê. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com as nossas convidadas acadêmicas inseridas no projeto. O seu programa Saúde e Consciência está no ar. Síndrome do bebê sacudido. Essa é uma síndrome desenvolvida na área da pesquisa também, está sendo pesquisada pela Universidade Paranaense, no projeto de pesquisa do professor André Estevam Jacques, doutor na área de enfermagem, professor do curso de Educação Física e do curso de Enfermagem também. Nessa pesquisa, alguns acadêmicos estão inseridos, entre eles a acadêmica Letícia Durigan, do curso de enfermagem, 5º ano. Tudo bom, Letícia? Tudo bem, professora. Tá bom. Tá tranquila para conversarmos um pouco sobre a pesquisa? Estamos. Então, tá bem. Letícia, eu estive conversando com o professor André, antes da gente estar agendando aqui, e ele me falou que, além da participação no projeto de pesquisa dessa temática, você também desenvolveu o teu trabalho de conclusão de curso nessa área também. Sim, professora. O que te motivou a trabalhar no teu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, essa temática? Foi a influência da pesquisa? Foi o tema te chamou muito a atenção? Os resultados estão muito marcados? Na verdade, quando eu comecei a participar do projeto, o tema me chamou bastante atenção e eu achei assim um assunto no Brasil pouco estudado. Achei não, ele é um tema pouco estudado no Brasil. Pensei que fosse interessante estudar esse assunto em termos de conhecimento, tanto na área da enfermagem quanto para outras áreas da saúde, né? Então foi o que me chamou a atenção, passar esse conhecimento e também aprender. Né? E aí você conseguiu fazer um fragmento do projeto de pesquisa que o professor André coordena, se transformar em um artigo de trabalho de conclusão de curso? Mais ou menos por aí? Mais ou menos. No meu TCC eu fiz uma revisão, né? E no projeto nós estamos fazendo a pesquisa de campo. Então, nós vamos falar sobre o projeto mais com a Natália, né? Com a Natália. Então, vamos focar agora a temática central do projeto de pesquisa, que é a síndrome do bebê sacudido. Eu, particularmente, comecei a ouvir esse termo com o desenvolvimento da pesquisa do professor André. Você falou que no Brasil ele é pouco conhecido, né? É uma síndrome pouco difundida, mas internacionalmente já tem sido estudada e tem sido alvo, assim, de bastante medidas preventivas nessa questão, né? Sim. Ela é uma síndrome que foi conhecida há 40 anos atrás, certo? Nos Estados Unidos. E ela é estudada, né, hoje internacionalmente, ela é bastante divulgada e tem várias formas de prevenção nos Estados Unidos, Canadá. No Brasil ela é pouco difundida realmente. O que é a síndrome, Letícia? É aquele negócio que a mãe vai balançar o bebê ou não? É uma agressão física? É uma brincadeira? Não, a síndrome ela é um ato de violência contra a criança. Ela é um ato de violência grave contra a criança. O pai e a mãe, ele desconhece o padrão de choro normal da criança e se descontrola emocionalmente, fica frustrado por não conseguir fazer a criança parar de chorar e tenta a violência contra a criança na intenção de fazer o filho parar de chorar.
Então, aquela coisa de pegar para chacoalhar, para brincar, ou jogar para cima para ver se para, o choro é, na realidade, uma forma de violência. Uma forma de violência, exatamente. Isso porque a cabeça da criança, ela é mais frágil, né? O cérebro, nesse momento em que você vai jogar para cima a criança, ou que você pega a criança e vai chacoalhar, o cérebro ele fica batendo na caixa craniana. E como é muito frágil, as veias e as artérias do cérebro, elas estouram, né? E pode correr o risco de fazer uma hemorragia, um edema cerebral. E isso causa vários danos cognitivos no bebê. Que tipo de patologias que acontecem? Você estava falando no intervalo a questão da hemorragia da retina, é isso? Retina, exatamente. A hemorragia retiniana é específica da síndrome do bebê sacudido. Quando a criança chega no hospital com a hemorragia retiniana, os médicos já sabem que foi a síndrome, que foi a agressão física. Porém, algumas crianças chegam ao hospital sem a hemorragia retiniana, certo? Apenas com uma convulsão ou um episódio de vômito, uma parada respiratória, certo? Sem sinais físicos, apenas internos. Aí fica difícil para o médico identificar que foi uma agressão, né? Muito difícil, porque a criança não fala. E os pais, na maioria das vezes, não assumem que foi uma agressão física. Tivemos um caso que aconteceu há pouco tempo, que o pai jura que a criança caiu do carrinho, que foi um acidente doméstico. E a criança chegou no hospital com hemorragia retiniana. O que é essa hemorragia retiniana? São vasos que rompem no cérebro e vazam, né? Extravasam nos olhos. E dá para ver essa mancha nos olhos, mancha de sangue nos olhos, né? Então, assim, só para quem está assistindo a gente, vamos dar uma clareada, né? Uma outra linguagem. Às vezes pode ser até mesmo a babá, né, que tenha feito isso. A babá, os avós, a prima que ficou cuidando, enfim, alguém que ficou com a criança. Nem sempre é o pai ou a mãe, né, Não, que vive esse descontrole, né, que acaba fazendo isso, né. E você que às vezes volta, chega em casa, é importante que você observe o seu bebê. Se há essa mancha vermelha ou manchas vermelhas nos olhos. A hemorragia retiniana é uma mancha vermelha, né, causada pelo sangue extravasado, que ele não vai pingar, não vai escorrer. Pinga, apenas fica uma mancha, pode ser grande, pode ser pequena. Às vezes ela não é visível a olho nu, tem que ser com o exame oftalmológico para conseguir enxergar essa hemorragia. E dos estudos que você tem feito, Letícia, no projeto, a hemorragia retiniana tem que tipo de tratamento? Olha, ela pode ser cirúrgica, mas também, na maioria das vezes, ela não tem tratamento. O oftalmo trata, né, mas não tem um tratamento, digamos assim, que evolui para melhora, certo? Depende muito da situação. Depende, né? muito da situação, da gravidade, né, do tipo que foi a agressão. Ela causa, na maioria dos casos, ela deixa a criança com déficit visual. Então, na maioria dos casos, a criança pode ficar 100% cega ou perder, né, um pouco. Um pouco da visão. E no caso neurológico, ou vai dar então o déficit que você falou, né, cognitivo? Isso. E crises convulsivas? Pode sim. A criança pode ficar com crises convulsivas, pode ficar com a epilepsia, pode ficar com déficit motor, pode ter problemas de aprendizado no futuro. Então, as consequências da síndrome do bebê sacudido, na verdade, elas são a longo prazo, né? A longo prazo. Daí a dificuldade no Brasil. Será que essa é a dificuldade no Brasil de se identificar e de se divulgar tanto? Também. Porque, assim, quando a criança não vai a óbito, as consequências são a longo prazo. Então, essa é a dificuldade, né? Porque quando vem a longo prazo, ela pode ser confundida com outros problemas. Letícia, você falou nos Estados Unidos, Canadá, já se estuda medidas preventivas. Nós aqui no Brasil, o que nós temos de apoio à criança é o Conselho Tutelar, né? Exatamente. Mas assim,
não sei se vocês estão estudando isso no projeto ou se você na tua revisão bibliográfica do TCC encontrou alguma coisa, mas o que pode ser feito para prevenir isso? Olha, os estudos, né, que eu encontrei e que são usados, né, internacionalmente, usa como base a enfermagem, que é o campo, né, de frente, que lidar com a população, né, desde o pré-natal, já acompanhando as mães, principalmente em fase de risco, identificando essas mães, porque assim, nós temos alguns fatores de risco para que essa síndrome aconteça, que são as mães jovens, primíparas, né? Às vezes com condições socioeconômicas mais baixas, né? Que isso pode deixar a mãe com o estado emocional um pouco mais abalado e já vir futuramente a provocar essa agressão física na criança, certo? Porque a mãe já emocionalmente não está bem, certo? Então, já desde o pré-natal, a enfermagem já está trabalhando a questão do choro, né? Ensinando a mãe que o bebê tem a fase de choro que é normal da criança, que o bebê se comunica através do choro, que ele chora para mamar, ele chora porque tem que trocar a fralda, é a comunicação da criança. E são timbres de choro diferentes. Exatamente. A mãe tem que ir se adaptando ao choro da criança. O choro da dor é diferente do choro de trocar a fralda, certo? O choro da cólica, a barriga tem o tônus muscular já está um pouquinho mais endurecido, certo? Então, assim, a mãe tem que ir se adaptando ao seu bebê também. E normalmente a gente vê muito, né? Tá chorando, a primeira coisa que você faz é sair chacoalhando no carrinho ou pulando, porque acha que esse movimento vai fazer com que a criança pare. Mas, na verdade, intencionalmente, eu quero que ela pare, porque eu estou estressada e não tenho esse preparo, não é verdade? Exatamente. É isso. Ok, Letícia, obrigada aí pela sua participação, sucesso. Terminou o TCC? Já terminei, já entreguei, graças Agora a Deus. começa uma nova fase, né? A fase de se preparar para apresentar. E aí, quem sabe você segue a carreira docente e a carreira da pesquisa acadêmica, né, na área da enfermagem. Minha intenção, quero muito. Essa pesquisa que nós estamos falando hoje no programa chama-se Síndrome do Bebê Sacudido. É um tema quase que inédito no Brasil. Poucos são os pesquisadores que estão desenvolvendo pesquisa nessa temática. E é um tema de bastante relevância, porque a grande maioria dos pais não sabe que, na verdade, está cometendo uma agressão física ou que o seu bebê está sendo vítima de agressão ao chacoalhar o bebê para que ele pare de chorar, né? No bloco anterior, quando eu conversava com a acadêmica Letícia, do curso de enfermagem, que participa desse projeto, ficou bem claro, foi muito bem esclarecido que o choro é uma forma de comunicação do bebê com os seus pais, principalmente com a mãe, que é a que fica mais tempo e mais próxima do bebê, né? E que muitas vezes ele é entendido como uma reclamação e os pais ou quem está cuidando acaba não estando preparado, né? E esse resultado do estresse vem o do sacudir o bebê, que causa sérios danos à saúde desse bebê, né? Então, mãe, você que também não pode ficar junto do seu filho, mas que tem alguém que cuida, oriente essa pessoa e observe, porque as consequências são a longo prazo bastante danosas em relação a isso. Nesse bloco eu vou conversar com a acadêmica do 4º ano de psicologia, a Natiele, né, Natiele? Que também faz parte da pesquisa, e ela vai esclarecer um pouco para a gente como esse projeto começou, há quanto tempo. Primeiro, o nome do projeto, que você falou muito bem na hora do intervalo. Como é o nome do projeto, que é bem extenso? É a avaliação do conhecimento das gestantes e puérperas em relação à síndrome do bebê sacudido. Então, o objetivo do projeto de pesquisa, Natiele, não é identificar quantos casos de bebê sacudido e tem em Umuarama que está sendo feita a pesquisa. Isso, né? Umuarama. Então, o objetivo do projeto não é esse, e sim, na realidade, de avaliar o conhecimento, se a mãe sabe ou não sobre a síndrome. Isso? Sim. Neste ano, a proposta é essa, avaliar o conhecimento das mães, e depois dessa avaliação, dessa pesquisa desse ano, existem propostas futuras de como intervir na prevenção.
Então, o projeto ele tem continuidade, dando resultados, né? E propondo medidas que sanem esses problemas. Sim, não para esse ano, mas para os próximos anos, essa é a intenção do nosso orientador. Você falou para mim que já é o segundo ano que você participa com o professor André na pesquisa. É a mesma pesquisa ou era um outro projeto de pesquisa? Não, no programa de bolsa, que eu sou acadêmica bolsista de pesquisa da Unipar, é o segundo ano que eu faço com ele como orientador. Mas o ano passado era um outro assunto relacionado a trânsito e esse ano é sobre a síndrome. E você falava também que vocês estão usando um instrumento para fazer essa coleta de dados, né? Então, vocês estão fazendo um projeto de pesquisa de campo, né? Isso. É quantitativo ou qualitativo? É números que vocês querem saber ou... Quantitativo. Quantitativo. Então, vocês querem saber o maior número de mães, né? Que tem esse conhecimento. Então, vamos pesquisar só com as mães. As púrpuras e gestantes também. A nossa pesquisa está sendo realizada no hospital, no Orospar, né, Hospital Maternidade aqui de Umuarama, e a gente utiliza uma escala, que é a escala de Likert, que são perguntas com alternativas, se concorda totalmente, discorda totalmente, e assim a gente vai no campo e colhe esses dados delas. Então, a escala de Likert é um instrumento que tem questões, né? Que são vocês que fazem a pergunta, vocês que fazem a entrevista ou entregam o questionário e a mãe responde? Como que funciona? No início da pesquisa, nós entregávamos o instrumento para elas responder, mas devido à quantidade de perguntas e o fato da mãe estar sempre cuidando do bebê, ter acabado de ganhar um neném, a gente optou por a gente fazer as perguntas para facilitar para as mães. E quantas perguntas são no questionário? 20, mais ou menos? Em média, 100 perguntas. 100 perguntas? Puxa, bastante, né? Leva quanto tempo cada questionário? 1 hora? Com a gente perguntando é em torno de 20 a 30 minutos. E aí vocês disponibilizam... Quantos acadêmicos vocês são no projeto? 2? É você e a Letícia ou tem mais? Do PIBIC são 2 e do PIC também são 2. Então vocês são em 4, começaram essa pesquisa esse ano? Sim, esse ano. A proposta é encerrar a tabulação de dados, a coleta de dados até dezembro? Qual que é a proposta do projeto? Na verdade, a gente já encerrou a coleta de dados, foram aproximadamente 3 meses coletando dados, e agora a gente tabulou antes das férias, e nas férias acadêmicas nós tabulamos os dados, e agora a gente está em fase de construção e de elaboração do resumo expandido para a iniciação, né? Vocês tabularam os dados, mas o tratamento estatístico final foi o professor Adalberto Valderrama que fez? Que sempre ele trabalha nesses projetos, né? Ele faz parte da pesquisa também, ele está nos orientando, nos auxiliando em relação à parte estatística. Natiele, às vezes o acadêmico fala assim, eu não tenho tempo de participar dos projetos, né? E vocês fizeram aí um projeto de pesquisa, estão em fase ainda de conclusão do projeto, que entrevistou quantas mães? 150 aproximadamente. Então foi uma amostra bem grande, né? Sempre mais de 100 mães, gestantes e puérperas, e com questionários de aproximadamente 100 questões, onde você arrumou tempo, né? Para você falar para o seu colega que está nos assistindo que tem tempo para fazer pesquisa. Tem que haver muita organização e dedicação, né? Fazer a agenda, se organizar, e a gente também se organizava entre nós acadêmicas para dividir o trabalho para não sobrecarregar somente uma aluna. Assim também todas ter a oportunidade de aprender e de participar da coleta de dados, porque é muito comum fazer pesquisa de revisão e de campo é mais difícil fazer. Então é bem interessante para os alunos estar participando, todos coletando esses dados para poder aprender também. E como que você se inscreveu para começar a fazer pesquisa com o professor André? O que te motivou? Como a história começou? É interessante porque eu sou da psicologia. Segundo o professor André, eu sou a primeira aluna de outro curso a se inscrever, mas eu sempre quis trabalhar na área da saúde, eu gosto da área, e quando eu vi que era um professor de enfermagem na área da saúde, foi onde eu me interessei. Aí o processo de inscrição
fazer o currículo Lattes, extrato de notas e fazer o processo de inscrição lá no PEAC. Aí o professor que seleciona os alunos. E você não precisa lembrar todos, porque não é sua função, tá? Mas assim, quais foram os critérios avaliados? Você falou extrato de notas. Por que eles pedem extrato de notas para a seleção? O que não pode ter? Dependência? Não pode estar puxando disciplina? Reprova? Então, sobre esse dado eu não sei te informar, porque são critérios assim que o professor utiliza. Mas eu acredito que é uma forma de avaliar os acadêmicos com condições de ir adiante na pesquisa, né? Acadêmicos que realmente têm interesse, porque às vezes há um alto número de acadêmicos inscritos, daí o professor precisa de critério de desempate. Mas eu acho que o que vale mais é o currículo Lattes. É o currículo, comprometimento, né? Isso, eles avaliam muito o currículo, porque no currículo tem, se você já participou de outros projetos, de cursos, então isso conta muito. Uma das questões dos acadêmicos que participam da pesquisa é participar do encontro de iniciação científica, né? Vocês já começaram a se organizar? Porque o encontro vai ser agora nos próximos meses. Sim, com o término da tabulação dos dados, a gente escolheu cada um escolheu uma questão desse instrumento para a gente poder fazer o resumo com dados parciais, porque o resumo não comporta, né, o resultado da pesquisa inteira, então nós vamos fazer com resultados parciais. Então vocês vão apresentar o fragmento da pesquisa na forma de banner, de painel, de... Isso, o molde do evento esse ano é através de painel, né? E além disso, vocês participam da organização? Você já foi convidada a fazer parte de alguma comissão na iniciação científica? Olha, eu faço pesquisa na Unipar há 4 anos, esse é o meu 4º ano. E nos 3 anos passados eu participei da comissão trabalhando no dia do evento, ajudando na organização no dia, mas não a comissão acadêmica que organiza o evento previamente. Então, além de vocês estarem desenvolvendo pesquisa, haja tempo, né? Então, Natiele, além de vocês estarem desenvolvendo a pesquisa, agora vocês já estão em fase final, né? Tabulação de dados, e aí está fazendo a conclusão que não é muito fácil, né? Da pesquisa do projeto, né? Vocês também participam publicando trabalhos, apresentando trabalhos no encontro de iniciação e também fazem parte da comissão acadêmica da organização do evento, né? Sim, em alguns, né? E como está sendo para você tudo isso, essa participação, o que está trazendo para você participar da pesquisa, participar desses eventos, mas principalmente o que essa pesquisa, Síndrome do Bebê Sacudido, traz para você profissionalmente? Traz muito conhecimento, né? A parte da pesquisa é uma área que eu gosto muito e estou desenvolvendo habilidades, conhecimento em relação a essa área, que é o que eu pretendo seguir, a docência, essa área acadêmica que me dá prazer. E em relação à pesquisa, poder trabalhar com estudantes da área de enfermagem é muito bom, é interessante que a gente aprenda e faça isso durante a nossa estadia aqui na universidade, no nosso período acadêmico, porque sabemos que futuramente há muito trabalho multiprofissional nos órgãos públicos, né? É verdade, Natiele, você falou algo assim que é fundamental hoje, tanto na saúde pública, como na docência, como na saúde hospitalar, não se trabalha mais sozinho, né? Então, hoje as universidades, elas primam pela formação de profissionais generalistas e são profissionais que trabalham integrados em equipes multiprofissionais. E, assim como você fala que é prazeroso trabalhar com a enfermagem, é muito prazeroso também trabalhar com a psicologia, com a medicina, com a fisioterapia, com a nutrição, né? Com a educação física, com a estética. Então, são áreas, com a farmácia, né? São áreas que se integram no ensino-serviço e não tem como dissociar. Então, às vezes a gente trabalha isolado, e a questão da odontologia também, que há um tempo atrás ela tinha essa história de trabalhar somente em clínicas, e essa abertura no mercado de trabalho e na formação profissional também fez com que fosse mais um profissional integrado a uma equipe, né? Então, quando você fala, existe uma troca de experiências, né? É uma questão de agregar valores e conhecimento.
Não é verdade? Isso. Eu perguntei do TCC no intervalo, você, no caso, o curso de psicologia tem uma outra diretriz, né? Vocês não desenvolvem o TCC da área da pesquisa, mas sim o TCC na área do estágio. Então, diferente da Letícia, você vai trabalhar um novo tema para o seu TCC. Isso. E o trabalho de vocês, de trabalho de conclusão de curso, acontece só no último ano? Não, na realidade eu já estou fazendo, que é no 4º ano. Ok, então obrigada pela tua presença aqui, sucesso aí no seu TCC, que é uma nova empreitada, né? E na finalização dos trabalhos de pesquisa junto com o professor André Esteban Jacques. Obrigada. Nós ficamos por aqui, um abraço, até o próximo programa.